Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata e na aula de hoje você vai aprender a fazer a bolsa Wanda. Trouxe essa versão de bolsa toda no crochê, desde o fundo até as alças, e uma versão bem econômica. Utilizei apenas argola articulável, botão imantado e essa etiqueta que é hiper opcional, tá bom? As argolas articuláveis, caso você não tenha, você também pode costurar as alças por dentro na hora que você for fazer a última carreira de acabamento de pontos baixíssimos, o que torna a bolsa ainda mais econômica. Olha só como ficou espaçosa e vocês vão se impressionar o quão fácil é fazer essa bolsa. Então, se você já gostou dessa bolsa, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta um coração verde aqui embaixo, que eu vou saber que você se atentou à aula e gostou desse modelo. Inclusive, queria saber aqui de vocês se vocês gostam de bolsas no fio de malha ou no fio de poliéster. Deixa aqui a sua opinião, que é muito importante, tá bom? E pessoal, queria deixar avisado aqui nesse vídeo que essa semana só teremos uma aula no canal, que é essa que você está assistindo, porque eu acabei ficando doente. Mesmo assim, não queria deixar de trazer aula para vocês. Eu até peço desculpas caso a minha voz esteja um pouco ruim, né, e atrapalhe na compreensão do vídeo, mas se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Mas eu não queria falhar com o nosso compromisso de aula semanal, mas infelizmente, pela minha saúde, essa semana a gente só vai ter uma aula e não duas, tá bom? Então eu conto com o seu apoio para você curtir esse vídeo, comenta bastante, compartilha, porque assim o vídeo vai ser entregue para mais pessoas e eu entendo também que vocês gostam desse estilo de bolsa mais econômica, combinado? Então eu vou contar com o seu apoio. Aqui na descrição eu vou deixar o peso da bolsa junto com as medidas para facilitar para vocês. Durante a aula eu explico como vocês fazem maior ou menor. Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, do lado do nome do canal, ou no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Aqui para essa aula, pessoal, eu utilizei 1,5 novelo de fio de malha premium de 27 milímetros na cor abacate. E caso você queira comprar esse fio, eu vou deixar o link na descrição e aqui na sacolinha também, tá? E aqui, pessoal, talvez vocês não encontrem essa cor, porque algumas cores dessa marca foram descontinuadas, mas eu vou deixar o link de toda forma, tá bom? Essa é a cor abacate, eu utilizei 1,5 novelo, em média ali, de 480 a 500 gramas de fio, tá? Mas caso você utilize um fio de 35 milímetros, por exemplo, vai precisar de mais de 1 novelo, porque como esse fio é de 27 milímetros, acaba rendendo mais, tá bom? Utilizei também 4 argolas articuláveis. Vou deixar o link para vocês na descrição e aqui na sacolinha do YouTube Shopping, onde você compra direto pelo YouTube Shopping. É super seguro, o link vai todo certinho, porque sou eu que configuro, tá bom? Um botão imantado de 18 milímetros. E a minha etiqueta personalizada, que é lá da Shopee, vou deixar o link para vocês na descrição. A minha é menor, 28 por 11 milímetros. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai seguir trabalhando de 2 em 2 correntes a mais agora no início, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 19 correntes. Trabalhei aqui, pessoal, 19 correntes. E essa aqui que tá na agulha, olha, eu não conto, é a partir dessa daqui, tá? Alguma seguidora tinha essa dúvida, então essa daqui que está na agulha não é uma corrente. É a partir dessa daqui que eu conto que eu tenho 19 correntes desde essa primeira aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui a fita, ó. As minhas 19 correntes, elas ficaram medindo. Vamos ver, 17 centímetros. Deixa eu só... 16,5, na verdade, tá? 16 centímetros e meio, lembrando que esse não é o comprimento final, tá? Então, nós fizemos aqui as correntes, vamos virar para baixo, pular a primeira ondulação, venho na segunda e vamos trabalhar ponto baixo. Então, eu entro na segunda ondulação,
A minha corrente permanece aqui embaixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essa ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Aqui nós fizemos um ponto baixo. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto. E aqui na ponta, nós temos que ter 3 pontos baixos no mesmo lugar. Nós temos um até o momento, vamos adicionar mais 2 no mesmo ponto. Então, eu entro aqui onde eu trabalhei, tá vendo, ó? Atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalho mais um ponto baixo, esse pedacinho de fio segura aqui do ladinho. Volto no mesmo ponto e trabalho o terceiro ponto baixo. A partir aqui, ó, da próxima corrente, você entra nas 2 alcinhas da corrente, deixa esse pedacinho de fio em cima e faz o ponto baixo. Vamos no próximo ponto, nas 2 alcinhas da corrente, coloco esse pedacinho de fio em cima e faço o ponto baixo. No próximo ponto, entra nas 2 alcinhas da corrente, deixa esse pedacinho de fio em cima e trabalha ponto baixo. E vai alinhando a sua base, vai arrumando ela, dando uma repuxadinha para ela não entortar. Agora, você vai trabalhar um ponto baixo em cada corrente até chegarmos aqui. Cheguei aqui, olha, no ponto que eu falei para vocês. Agora aqui, ó, tudo que você faz em uma ponta, você precisa repetir na outra. Então, se aqui você trabalha 3 pontos baixos no mesmo ponto, aqui você também vai fazer isso. A diferença é que aqui os 3 pontos você vai trabalhar pegando nessas 2 alcinhas, olha, nessa e nessa daqui, tá bom? Então, eu entro aqui nas 2 alcinhas e vou trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro. 1, volto no mesmo ponto, fica um pouco apertado, mas tem como, tá? 2 e 3. Pronto. Agora, puxo aqui meu fio, tiro a agulha e eu vou entrar nessas 2 alcinhas aqui, olha. Logo em seguida. Pego essa laçada e levo lá para trás. Agora, nós vamos vir aqui, olha, no primeiro ponto baixo que nós fizemos e percebam que ele tem 2 alcinhas, olha. 1, 2. Entra no meio dessas 2 alcinhas e aqui atrás você também sai no meio de 2 alcinhas, olha. 1 e 2. Coloca a laçada na agulha. Pega o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Aí, o primeiro ponto, eu fico somente com uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Aqui, nós vamos trabalhar a partir de agora ponto baixo centrado, tá? Então, é sempre entrando no meio das 2 alcinhas. Então, no próximo ponto, temos essa alcinha e essa. Eu entro no meio das 2 alcinhas. Aqui atrás, eu saio também no meio, tá? Aqui você tem que sair no meio das 2, tá? Porque senão não fica centrado, não fica estruturado. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. A partir daqui a gente já volta a ter 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro aqui no meio das 2 alcinhas. Saio aqui no meio, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. A partir daqui, você vai trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar aqui, ó, no primeiro
dos 3 pontos que nós fizemos no mesmo lugar. Cheguei aqui onde nós fizemos os 3 pontos baixos no mesmo ponto. E para você identificar o centro desses 3 pontos é da seguinte forma. Entre essa alcinha daqui e essa daqui, você vai entrar no meio, tá? Então, aqui, ó, entre essa alcinha e essa, a gente vem no meio aqui. E aqui, ó, é um pouquinho difícil para você sair no centro, olha. No centro do ponto onde você precisa sair. Aí, agora sim. Saiu no meio de 2 alcinhas. Aí, aqui, o que você vai fazer? Você vai trabalhar 2 pontos baixos centrados em cada ponto. Então, se antes você tinha 3, agora você terá 6, tá bom? Então, entrei aqui no meio, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, faço ponto baixo centrado. Eu vou marcar o primeiro e o último ponto dessa sequência de aumentos para vocês não se perderem. Mas se você não tiver marcador, pode usar um fio de outra cor, é só para você identificar onde você vai fazer aumento na próxima carreira, tá? Então, aqui eu marco esse primeiro ponto, volto no mesmo lugar, no mesmo ponto, e faço o segundo ponto baixo centrado. Agora, aqui, olha, entre essa alcinha e essa daqui, nós vamos no meio. Então, vem aqui no meio. E aqui você também precisa encontrar o centro aqui, ó, no meio de alcinhas. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, faço ponto baixo centrado. Volto no centro do mesmo ponto e trabalho o segundo ponto baixo centrado. Agora aqui, entre essa alcinha e essa daqui, a gente vai no meio. Sai aqui no meio de 2 alcinhas e trabalha 2 pontos baixos centrados. 1, volta no centro do mesmo ponto e 2. E arrumo aqui, dá uma puxadinha, uma esticadinha nos pontos. Aqui eu marco esse último ponto que nós fizemos dessa sequência de aumentos, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos nos 3 pontos baixos que nós fizemos no mesmo ponto, na outra ponta, tá bom? Cheguei aqui na próxima ponta, e como eu comentei com vocês na primeira carreira, tudo que nós fazemos em uma ponta temos que repetir na outra. Então, aqui eu também vou trabalhar 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. E eu identifico eles da mesma forma. Entre essa alcinha aqui e essa daqui. Vamos aqui no meio. Pode até dar uma esticadinha assim se quiser, tá? Entro aqui no meio, saio no meio de 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, opa, passo aqui pra frente, faço o primeiro ponto baixo centrado dos aumentos e marco ele aqui. Agora, volto no mesmo ponto e trabalho o segundo ponto baixo centrado. Agora aqui, olha. Entre essa alcinha e essa daqui, vamos no meio. Faço um ponto baixo centrado. Volto no mesmo ponto e faço o segundo. E agora aqui. Entre essa alcinha aqui que já tá escondidinha e essa daqui, vamos no meio e faço 2 pontos baixos centrados. 1, volto no mesmo ponto, 2. Marco aqui esse último da sequência de aumentos. Estico meu fio, tiro a agulha e eu vou entrar aqui nessas 2 alcinhas em cima do primeiro ponto baixo centrado. Pego essa laçada e levo lá para trás. Agora,
Aqui onde eu levei essa laçada lá para trás, nós vamos entrar no centro do primeiro ponto baixo, centrado, desculpem. Então, ele tem duas perninhas, eu entro no meio, aqui eu saio no meio, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Primeiro ponto, a gente fica com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos no próximo ponto, entro no centro dele, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço um ponto baixo centrado. Vamos sempre arrumando aqui a nossa base e vou trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador e a partir daqui, pessoal, a regra é a seguinte. A cada carreira nós vamos aumentar um ponto de separação dos aumentos. Por exemplo, na carreira anterior, eu fiz aumento, aumento, aumento. Nessa, eu vou fazer aumento, um ponto sozinho de separação, aumento, um ponto sozinho de separação, aumento, um ponto sozinho de separação. Caso você queira fazer uma próxima carreira, aumento, 2 pontos sozinhos de separação, aumento, 2 pontos sozinhos de separação. Caso você queira uma quinta carreira, aumento, 3 pontos sozinhos de separação. Então, a cada carreira você aumenta um ponto sozinho de separação. Nessa parte aqui sempre vai ser um ponto baixo em cada ponto, tá? Não tem segredo. Então, eu vou fazer apenas 3 carreiras, essa já é a minha terceira, mas se você quiser continuar e deixar maior de comprimento, aí você pode, de comprimento e também de largura, né? Você precisa trabalhar mais carreiras. Aí é só seguir esse padrão que eu tô ensinando para vocês, tá? Então, vou tirar aqui o primeiro marcador e aqui nesse primeiro ponto eu trabalho o aumento de 2 pontos. Entro aqui no centro do ponto e trabalho 1. Não vou marcar mais aqui esse ponto porque essa é a minha última carreira, mas caso você queira fazer mais carreiras, pode marcar, tá? Volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado. No próximo, eu faço apenas um ponto baixo centrado sozinho. No próximo, eu trabalho um aumento, 1. Volto no mesmo ponto, 2. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento, 1. Volto no mesmo ponto, 2. Cheguei aqui, no próximo marcador, eu vou tirar ele e trabalho um ponto baixo sozinho, um ponto baixo centrado e arrumo aqui a minha volta. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto e aqui nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos desse lado. Aumento, 1 de separação, aumento, 1 de separação. Finaliza aqui dessa mesma forma. Eu vou fazer essa parte aqui para não ficar repetitiva a aula e já volto com vocês, tá bom? Finalizei aqui a minha terceira carreira. Deixa eu aproveitar e passar as medidas para vocês que ficou a nossa base, ó. De comprimento, ela ficou medindo 27 centímetros. Caso você queira maior de comprimento, aumenta de 2 em 2 correntes no início. E também vai precisar trabalhar mais carreiras, tá? Porque olha só, o início das correntes ficaram aqui e elas ajustam também o comprimento, tá? De largura ficou com 8 centímetros. Caso você queira maior de largura, você vai trabalhar mais carreiras com a sequência que eu ensinei para vocês aqui. Na primeira carreira, eu fiquei com um total de 40 pontos, na segunda, 46 pontos e na terceira, 52, caso você queira ter como referência, tá? E aqui, pessoal, ó, tá vendo que a minha base tá um pouquinho torta? O que que eu vou fazer? Eu vou alinhando aqui os meus pontos. Pode dar uma torcidinha aqui, olha. E esses pontos precisam estar alinhados, olha. Eles não estão tão alinhados, eles estão meio tortinho. Então, você vai dar uma alinhada aqui por todos os pontos da sua base, tá? Para ir alinhando ele. E aqui a mesma coisa, ó. Vai repuxando aqui, ó. É só você ir alinhando assim, ó. É realmente moldando o seu crochê, tá bom?
Aqui também eu preciso fazer isso. Essa dica eu aprendi com a minha amiga Nais tem um crochê, ela tem um canal aqui no YouTube, caso vocês queiram conhecer, ela tem um trabalho magnífico, tá? Agora, pessoal, eu vou começar a subir a minha bolsa, o corpo dela, tá? Então, eu vou puxar aqui essa alcinha, entro nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixo centrado, pego essa laçada e levo lá pra trás. Se você puxar essa laçada aqui, olha, você vai ver que tem duas alcinhas, ó. Tá vendo ali, ó, do fundo? Então, eu vou entrar na alcinha do fundo e eu vou entrar nessa alcinha que tem aqui atrás dela, ó, que é esse gominho. Coloco aqui, eu não vou terminar ainda o meu ponto, tá? Coloco a laçada na agulha só pra gente entender onde que nós vamos trabalhar, certo? Esse é o padrão aqui. Eu vou tirar a minha agulha, porque eu preciso ter uma laçada na agulha antes. Então, eu pego a minha agulha, coloco a laçada nela, passo uma laçada do fio que vem do novelo e repito aqui, ó, entro na alcinha de trás, entro nesse gominho, coloco a laçada na agulha, certo? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e você vai passar dentro dessa laçada que tá na agulha. Ficou com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Agora, de início, pode ficar confuso, parecer que não tá dando certo, é normal, tá? Então, de novo, aqui, ó, por trás, eu venho por trás do fio que tá no novelo, laço na agulha, não pode ser aqui pela frente, tá? Eu gosto que seja por trás, eu acho que fica mais firme. No próximo ponto, eu entro na alcinha de cima. Agora, eu entro nesse gominho aqui atrás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com 3 alças na agulha. Essa alcinha da frente eu passo dentro da alcinha do meio. Fiquei com 2 alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Aqui eu vou marcar essas duas correntinhas aqui, ó, que se formaram, essa correntinha, né, essas duas alcinhas. De novo, laço o fio na agulha aqui por trás. No próximo ponto, eu entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, essa alcinha da frente eu passo dentro da alcinha do meio, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Laço o fio na agulha por trás, vamos no próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, essa alcinha de trás eu passo dentro da alcinha do meio, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Você vai seguir dessa forma por toda a volta da sua base. Feito a minha primeira carreira, aqui, pessoal, vocês já conseguem ter uma ideia de como vai ficar o ponto, né? Olha que lindo! Agora, eu vou puxar aqui, tirar minha agulha, e eu vou entrar nessas duas alcinhas que nós marcamos. Tiro aqui o marcador, pego essa minha laçada e levo lá para trás. Eu não tiro a laçada que eu levei lá para trás da agulha, não tira. Laço o fio na agulha, sempre aqui, ó, agulha pegando atrás do fio, o fio entrando pela frente da agulha, tá? Vamos entrar nessas duas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui eu levei a laçada lá pra trás, aqui tem as duas alcinhas que tava o marcador. Entro nessas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, essa alcinha da frente eu passo dentro da alcinha do meio, sobram 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Laço o fio na agulha aqui por trás, entro nas duas alcinhas do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, essa alça aqui da frente eu passo dentro da alça do meio, fico com 2 alças na agulha, tiro as duas de uma vez. Opa! Tiro as duas de uma vez e marco essas duas alcinhas que se formaram através do segundo ponto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e repito o mesmo padrão.
A partir daqui, vamos repetir novamente esse padrão por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui, pessoal, a minha segunda carreira. Aí aqui, ó, eu vou trabalhar o último ponto com vocês. E sempre que você for finalizar todas as carreiras, se atentem nesse ponto aqui, tá? Porque, aparentemente, ele não tem nada para fazer, né? Seria fechar aqui, ó. Mas tá vendo o buraco que fica? Então, eu laço o fio na agulha e eu vou entrar aqui onde eu levei a laçada lá para trás, tá vendo? Essa alcinha aqui, olha, eu entro aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e repito o mesmo padrão. Agora sim eu consigo fechar sem ficar com buraco. Estico aqui a laçada na agulha, entro nessas duas alcinhas que eu marquei, tiro o marcador, pego essa laçada e levo lá para trás. Onde eu levei essa laçada lá para trás, eu não tiro a laçada da agulha, eu diminuo um pouquinho puxando o fio que vem do novelo, laço o fio na agulha e eu vou entrar nessas duas alcinhas aqui, ó. Percebam aqui, ó. Eu vou entrar nessas duas alcinhas. Então, essa laçada que eu levei lá para trás, depois é onde eu vou fazer o meu último ponto, tá bom? Então, entra aqui nessas duas alcinhas e repito o mesmo padrão que eu já ensinei para vocês. Fiz aqui o primeiro ponto de mais uma carreira, da minha terceira carreira. Laço o fio na agulha, vamos nas duas alcinhas do próximo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, repito o mesmo padrão. Esse é o segundo ponto e aqui eu marco as duas alcinhas que se formaram. Então, a partir daqui, pessoal, é apenas repetição desse padrão de pontos até alcançar a altura que você deseja. Não se esqueçam que ao final da carreira você precisa entrar aqui e fazer o seu último ponto, tá bom? Eu vou chamar esse ponto de ponto tricô. Então, eu vou trabalhar o ponto tricô até alcançar a altura que eu desejo e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 13 carreiras, ficou assim o meu trabalho. Olha só. E de altura, a minha bolsa ficou com 20 centímetros e meio. Mas caso você queira uma bolsa mais alta, é só você seguir trabalhando mais carreiras, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui esse último marcador. Vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimo em volta da nossa bolsa, tá? Então, eu entro aqui nessas duas alcinhas. Percebam que eu não levei a laçada lá para trás e nem tirei a agulha do trabalho. Entro nessas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto, por toda a volta da nossa bolsa. Finalizei, pessoal, olha, toda a volta em ponto baixíssimo, eu acho que fica um acabamento bem bonito na peça, tá? Por isso que eu gosto de fazer. Agora, eu vou cortar esse fio. Puxo aqui pra frente. Entro aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos e passo esse fio por baixo. Agora, olha, nós vamos vir aqui, ó, nessas duas alcinhas e vamos entrar aqui nessa terceira aqui, ó, tá vendo? Saindo no meio do último ponto baixíssimo. Pego esse meu fio e levo lá pra dentro. Fiz aqui um acabamento invisível, deixa eu arrumar aqui. Peraí, pronto. Fiz aqui o acabamento invisível. Agora, o que sobrou de fio, a gente vai passar por dentro dos pontos para esconder e depois passa um pingo de cola na ponta para não soltar. Você pode também fazer uma costura simples, caso prefira, tá bom? Corpo da bolsa finalizado, essa parte aqui, ó, que você vê um leve arremate, né, nas carreiras, eu vou deixar para trás e essa parte aqui eu vou deixar para frente, tá? Então, aqui eu já vou colocar a minha etiqueta.
Então, aqui tem a minha etiqueta, que é lá da Shopee, a minha menor, 28 por 11 milímetros. Vamos colocar ela aqui no meio da bolsa. E você precisa visualizar aqui as garrinhas aqui atrás, tá? Antes de aplicar a plaquinha, dá uma olhadinha se tá no tamanho que você gostaria, que pra mim tá ótimo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com a plaquinha que vem junto com a etiqueta, coloco aqui nas garrinhas e com o auxílio de um alicate, deixa eu arrumar aqui essa garrinha para ela entrar na plaquinha. Aí, com o auxílio de um alicate, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo as garrinhas? A gente amassa essas garrinhas na plaquinha para ficar bem firme, tá? Arrumo aqui fora a minha bolsa e pronto, feita a aplicação da etiqueta. Olha que charme que dá, gente. Agora eu vou costurar o botão imantado. Cada um tem um jeito, uma técnica. Eu confesso que eu não gosto de costurar o botão imantado. Me conta aqui nos comentários, você gosta? Porque, gente, até hoje eu não conheci ninguém que fala pra mim que gosta de costurar o botão imantado. Então, não tenho nenhuma dica, nenhuma técnica para passar para vocês. A única coisa que eu posso falar é que eu costuro com essa linha de nylon, linha invisível, linha transparente, como algumas pessoas conhecem, tá? Então, eu faço assim, ó, eu posiciono aqui o meu botão. Deixa eu pôr a bolsa mais aqui no meio para vocês visualizarem, olha. Coloquei aqui o meu botão. Entro aqui no primeiro furo do botão. Trago minha linha aqui para fora. Volto aqui no mesmo furo. No primeiro furo, ó. Passo meu fio aqui para fora. Volto aqui no primeiro furo. Levo meu fio para fora. Já repeti isso 3 vezes, eu vou fazer mais uma, tá? Volto aqui no primeiro furo. Aí, saiu no primeiro furo. E levo meu fio aqui para fora. Agora, o que que eu faço? Eu desço a minha agulha. Eu entro com ela mais deitadinha para sair no furo de baixo, tá vendo? Então, você repete isso pelos 4 furos até você sentir que tá bem firme essa costura. Eu vou costurar, então, aqui o botão e mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Já costurei aqui o botão imantado, ficou assim. Olha só, uma bolsa bem espaçosa internamente. E agora, vamos fazer as alças da nossa bolsa. Eu vou iniciar a minha alça fazendo 37 correntes. Caso você queira a sua alça maior, pode aumentar de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar aqui 37 correntes. Fiz aqui, pessoal, 39 correntes, que ficaram medindo aproximadamente 30 centímetros. Mas esse não é o tamanho final da nossa alça, tá? Mas caso você queira a sua alça maior, pode seguir trabalhando mais correntes. Então, aqui, ó, feito as correntes, eu vou virar o meu trabalho, pulo a primeira ondulação, venho na segunda ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos fazer ponto baixíssimo. Vamos na próxima ondulação. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui um ponto baixíssimo em cada ponto, olha só como que ficou. Agora aqui nós vamos voltar trabalhando ponto baixíssimo, pegando nessas alcinhas de fora aqui, ó.
essa de dentro não. Então, aqui eu vou fazer uma corrente para fazer a volta. Então, aqui, ó, é só pegar o fio que vem do novelo e passar dentro dessa alcinha que já está na agulha. Assim, você fez uma corrente. Entro na alcinha de fora daqui, ó, a primeira. Não pega nas duas assim, tá? Você pega só nessa de fora e faz o ponto baixíssimo. Esse pedacinho de fio deixa aqui no meio que a gente vai escondendo ele. Vamos no próximo ponto pegando apenas na alcinha de fora e faço ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto pegando apenas na alcinha de fora e faço ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de fora e sigo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto até a próxima ponta. Trabalhei ponto baixíssimo aqui, olha, por todos os pontos. Cheguei aqui na ponta. Aqui você também trabalha o último ponto baixíssimo, olha. Entra nessa alcinha aqui de fora e trabalha o último ponto baixíssimo. Agora, nós vamos voltar continuando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando apenas nessa alcinha de cima, nessa de fora, tá? Então, não tem arremate aqui, tá? Início e final de carreira. O que você faz? Você entra na alcinha de cima, faz um ponto baixíssimo e marca aqui para saber onde você começou o primeiro ponto dessa carreira. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de fora e faço ponto baixíssimo. No próximo ponto, entro na alcinha de cima e faço ponto baixíssimo. Segue dessa forma até completar toda a volta da alça e chegar aqui no marcador, tá bom? Feito aqui, pessoal. Ponto baixíssimo. Olha só como fica aqui fora, como ficou aqui dentro. E aqui eu vou fazer apenas essas duas carreiras de pontos baixíssimos. Se você quiser que a sua alça fique mais grossa, é só seguir trabalhando mais carreiras de pontos baixíssimos da mesma forma, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um pedaço de fio do tamanho aqui da alça. Deixa eu aproveitar e já medir aqui para ver o tamanho que ela ficou. Ó, de comprimento, ela ficou medindo 35 centímetros. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. 35 centímetros de largura, 3, tá? É normal que estique, pessoal, que fique maior do que estava a quantidade de correntes, afinal nós fizemos os pontos em volta aqui. Se a sua não ficar do mesmo tamanho que a minha, às vezes a sua tensão de ponto é diferente da minha, o fio tá diferente, tá bom? Então não se apeguem tanto a essa questão de a minha não ficou do tamanho do dela. Se não ficou, pode aumentar a receita, tá? Eu vou tirar aqui o marcador e agora vamos puxar esse fio aqui. Agora, vamos pegar aqui e vamos costurar a nossa alça da seguinte forma. Eu vou entrar aqui nessa alcinha da frente e passar o fio pra cá. Eu vou costurar aqui com a de crochê, a agulha de crochê, mas pode usar de tapeceira, porque algumas meninas pediram para eu mostrar como que eu utilizo a agulha de crochê na costura, tá? Então, aqui, ó, eu vou entrar nessa alcinha de fora desse ponto e na alcinha de fora no ponto da frente. Pego esse meu fio e passo por essas duas alcinhas. Agora, esse lado aqui, ó, eu entro nessa alcinha de fora, nesse ponto, e entro na alcinha de fora do ponto da frente. Pego esse fio e passo pelos dois pontos. Agora, venho para esse lado, entro nessa alcinha de fora, nesse ponto, e na alcinha de fora do ponto da frente. Pego meu fio e passo por essas duas alcinhas. Então, é só seguir desta forma e puxa bem, até costurar toda a nossa alça. E chegando aqui, ó, você deixa esse pedacinho de fio aqui no meio e costura assim, escondendo ele, tá bom? Costurei aqui, pessoal, toda a minha alça, olha só como ficou. Agora, nós vamos passar aqui esse pedaço de fio dentro de alguns pontos, olha, pode ir passando aqui,
para esconder. Depois vamos cortar o excesso. E vamos passar um pingo de cola. Mas caso você prefira, pode fazer também uma costura simples, tá? Ó, vou cortar aqui o fio. E agora é só passar um pingo de cola. A cola que eu utilizo, pessoal, é essas de artesanato mesmo, cola universal para artesanato. Agora vamos aplicar aqui as argolas articuláveis. Dos dois lados. E agora vamos aplicar na bolsa. Alças prontas, repetir o mesmo padrão na outra alça. E agora vamos aplicar na peça, tá? Você pode ver onde você prefere. Se você gosta dela mais afastada ou mais juntinho uma da outra. Essa parte aqui tem que testar para ficar conforme o seu gosto, tá bom? Deixa eu pôr aqui, daí a gente vê se ficou bom, se ficou torto, se tem que arrumar, ó. Eu acho que essa aqui ficou muito pra cá, então eu vou colocar mais pra cá. Deixa eu ver se eu coloco só um mais pra trás. E aqui, ó, você pega os pontinhos da última carreira que você fez e eu prendo por uns 3 pontos pra ficar bem firme, tá? Pronto, ó. Olha só que linda. Agora é só repetir a mesma coisa com a outra alça. Alça aplicada, pessoal, e esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Essa é a bolsa Wanda e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu aproveitar e tirar as medidas para vocês. Então, de comprimento, a nossa bolsa ficou medindo 26,5. Caso você queira maior de comprimento, você vai aumentar as correntes iniciais e é indicado também que você faça mais carreiras caso você queira, tá? Porque as carreiras de base também ajudam a aumentar tanto o comprimento quanto a largura da bolsa. De comprimento ficou medindo 7 centímetros, caso queira maior, é só você seguir trabalhando mais carreiras de base. E de altura ficou medindo 21 centímetros. Caso você queira maior de altura, é só trabalhar mais carreiras. E se você quiser diminuir essa receita, é só trabalhar menos correntes e menos carreiras, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu produzi ela com muito carinho. Espero que, apesar da voz um pouco doente, não tenha atrapalhado na compreensão da aula. E quando você fizer esse modelo, não deixa de me marcar lá no Instagram que eu quero muito ver a sua versão, tá bom? Me contem se vocês gostam de bolsas no fio de malha nessa versão mais econômica. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.